Bem-vindos ao canal O Meu Maior Tesouro. Hoje, o nosso entrevistado da semana é o Léo. Bem-vindo, Léo. É um prazer ter você aqui conosco e hoje nós queremos saber um pouquinho da sua história. Quem é você, Léo? Se apresente. Olá, tudo bem, pessoal? Estou muito feliz, muito honrado, Sil, de poder estar participando desse projeto lindo que Deus colocou no teu coração, com certeza. E eu me sinto muito honrado de ter sido convidado, de ter sido chamado aqui. E com certeza, vamos aí. Tão bom como a Sil disse, meu nome é Léo Matos, mais conhecido como Léo Matos na igreja lá. E, bom, eu sou casado, graças a Deus, casado com a Heloísa, com a Maria Heloísa Matos agora. É, Há pouco tempo, recentemente, eu casei. Trabalho, participo da PIB Campo Largo desde que eu nasci, sinceramente, participo mais ativamente agora em 4, 5 anos, quando eu conheci Jesus. E eu tô aí, participo do louvor, canto, componho as próprias músicas, cantamos algumas músicas na igreja, tem uma música lançada no Spotify, no YouTube, tem um canal no YouTube. Que legal, Léo. É, Como e que é o aí, canal no YouTube para que as o, pessoas possam o canal no te YouTube, o procurar? nome é Léo Henrique Matos, o nome. Aí é só pesquisar lá, geralmente aparece, ou se pesquisar Léo Matos Me Encontre Fiel também, que é a música, acho que mais famosinha, assim, vamos dizer. É Meu Amado na Cruz, que é o nome da canção, né, que foi lançada oficialmente. Já vai achar lá. E tamo lá, tamo na igreja, tamo cantando, tamo vivendo, servindo. E é isso que a Quantos gente anos ama você tem, fazer. Léo? 20 anos. Tenho 20 20 anos. anos. E tô Um aí. jovem, né, Um Léo? jovem, bem Mas eu novinho. tenho certeza que você tem muita história para contar, que a tua Amém, história com amém. Cristo não começou agora, né? Não, não começou agora. Não Como que começou é para agora. você, Léo? Você nasceu num berço cristão, você falou que tá desde sempre na Sim, PIB, né? Você sim. nasceu num berço cristão? Então, a minha história com Cristo é mais ou menos assim. Eu nasci num berço cristão, eu nasci num lar evangélico, graças a Deus por isso. Mas igual eu sempre falo, eu não nasci convertido. Eu não nasci crendo que Jesus Cristo é meu Salvador e que Ele morreu por mim, porque são duas coisas completamente diferentes, né? Então, mesmo eu nascendo num berço cristão, evangélico, onde a minha mãe, principalmente, sempre, a minha família como um todo, a minha família Matos, graças a Deus, é uma família muito temente a Deus mesmo, e eu posso ter um exemplo de que é um cristão de verdade, não longe, não pela internet, mas é sangue do meu sangue. Isso Uau. sempre foi assim, é maravilhoso. E eu nasci nesse lar cristão, minha mãe sempre apoiando muito, me levando para a igreja, sempre, sempre nos cultos de manhã, no domingo, sempre muito ativa, principalmente na minha infância. Mas, mesmo assim, mesmo nascendo num lar cristão, mesmo tendo esse exemplo não só de um, mas a família inteira, uma família de 11 irmãos, 12 irmãos, todos convertidos, todos evangélicos, todos amando Jesus, mas ainda assim eu não tinha encontrado esse Jesus Cristo ainda, não Uau. tinha. E mesmo, como eu disse, a minha mãe sempre me levando, sempre me trazendo, existe algo no meu coração. Porque eu lembro de ver toda a minha família indo, toda a minha família muito crente, convertida, praticando aquilo, realmente gastando uma vida pela obra do Senhor. Toda a família, mas eu não nasci convertido, eu não nasci com esse amor. E foi quando Você eu se ia para questionou, Léo? se Tipo, questionei muito, se assim, questionei quis sair muito. da igreja um Quis dia, sair da quis viver a vida igreja, do mundo? porque a gente, na escola principalmente, com os amigos, e você sabe como que infelizmente a geração, a Você teve vergonha geração, de ser crente alguma vez? muita vergonha de dizer que ia pra igreja, que minha mãe ia pra igreja, que eu tava indo lá pra igreja, porque é adolescente, então quando a gente tá na escola, o que a rapaziada, a galera fala, fala das coisas do mundo mesmo, fala aquilo que é bom, é festa, é Sim. menina, é dinheiro, tudo isso é importante e tudo o evangelho, Jesus, tudo a gente deixa de lado porque não vale a pena. Então, eu sempre me questionava e com certeza, por muito tempo acreditei que realmente uma vida boa era uma vida cheia de dinheiro, ponto final. Isso que importava, isso que era a busca humana, assim, sabe? Mas com o tempo, mesmo duvidando, eu quase, chegou uma época da minha vida que eu quase me tornei ateu. Não me Jura, tornei, Léo? eu não posso dizer que eu me tornei ateu, mas eu comecei a questionar verdadeiramente a existência de um Deus criador.
Uau. Verdadeiramente comecei a questionar, como eu disse, mesmo com toda a minha família. E, cara, eu, graças a Deus, eu posso falar, minha família não é crente de igreja. Ela é cristã De verdade. de verdade, é uma Por vida. amar a Cristo. Eles amam a Cristo, assim, sabe? E mesmo tendo uma família inteira, tios, tias, minha mãe, minha família sempre apoiando, eu sempre ficava com esse questionamento, existiu esse questionamento na minha vida, de se realmente Deus existia. Mas, e foi com essa dúvida, eu tenho certeza que o Senhor restaurou meu coração, porque existia uma dúvida. Minha mãe sempre me acordava para mim ir para os cultos pela manhã, no domingo, e aí eu ficava pensando, aí a gente sempre iniciava um culto, né? Eu muito criança, com uma música alegre, né? Sempre animado. E aí eu ficava olhando aquele povo, eu sempre sentado. É engraçado que hoje participo do louvor, né? E canto e amo compor e cara, eu amo, é isso que eu amo, sabe? Louvar o nome do Senhor. E é engraçado que o momento do louvor no culto, antes de me converter, era a parte que eu menos gostava. Jura? Nossa, eu ficava sentado, assim, sabe? Todo mundo de pé, eu ficava sentado, eu ficava observando. E pra mim não fazia sentido. Num domingo de manhã, a gente tem tanta coisa pra fazer na vida. E aí, num domingo de manhã, tanta gente reunida, cantando, pulando, se alegrando. Eu falava, não faz sentido. Eles estão fazendo isso por alguém que eles nem veem. Não tem lógica humana isso aí. Não faz sentido mesmo. E aí eu lembro de ficar olhando e questionando. E sempre existiu algo muito forte no meu coração, que era um questionamento muito meu por viver dois extremos. Um extremo com a minha família, onde eles amavam a Cristo acima de todas as coisas, e um extremo quando eu ia para a escola, quando eu ia para os outros lugares, que tipo assim, eu não preciso disso, o que eu preciso é de dinheiro, o que eu preciso é de mulher, o que eu preciso é de fama, o que eu preciso é tudo isso. Então eu vivia nesses dois extremos e existia uma dúvida muito grande em mim. E aí eu olhar tanta gente cantando, se alegrando, pulando, chorando, sabe, se entregando. O questionamento que existia na minha cabeça é que ou essa é a mentira mais bem contada de toda a história, porque tantas pessoas morreram, foram exortadas, presas, passaram fome, foram excluídas ao decorrer da história até hoje, por uma causa que pode ter sido a maior mentira mais bem contada, ou sim, realmente isso é a maior verdade que já existiu em toda a história. Uau, eu não imaginava. Ou é isso, é isso. E essa era a dúvida que existia no meu coração e era uma dúvida real. E eu tinha muito medo. O que eu tinha com Jesus, o maior sentimento não era amor, era medo. Porque eu tinha muito medo daquilo ser verdade e eu sabia que se aquilo fosse verdade, chegaria um dia que eu saberia o meu destino, o inferno. E eu tinha medo do inferno. Eu não tinha amor a Deus, eu acho que eu tinha medo do inferno. E isso ficava muito no meu coração, até que um dia, num culto normal, eu lembro que eu tava sábado à noite, eu tava jogando videogame, igual sempre, era a minha vida jogar videogame sem parar. E aí era quase 7 horas, que era o horário que começava o culto. Isso vai fazer 5 anos. E a minha irmã, do nada, deu um estalo, assim, a gente ia em culto de jovem bem de vez em quando, principalmente por causa da minha irmã, que com certeza tem um dos papéis mais importantes evangelístico na minha vida, é a minha irmã e minha mãe, com certeza absoluta, assim, com certeza absoluta. E ela, mais uma vez, ela sentiu a vontade de ir pro culto, ela falou, mãe, eu quero ir pro culto, e minha mãe sempre apoiava muito, né? Meu Deus, então vocês vão, pode se arrumar, a gente vai, a gente tava meio atrasado. E eu lembro de ficar muito bravo aquele dia, porque eu já tava de boa, já tava jogando videogame, tava com roupa de ficar em casa, e assim, era quase 7 horas já. E aí eu lembro de minha mãe falar, não, vocês vão pra igreja hoje. Aí beleza, eu me troquei, bravo, chateado com aquilo. E a gente foi pro culto, e era um culto normal, que eu entrei lá mais uma vez, cumprimentei o povo, malemar isso, porque eu não gostava, era bem antissocial. E aí até que eu tava no culto, eu lembro que tava tocando louvor, e não tinha muita gente aquele dia, tava normal assim, sabe? E eu lembro de sentir algo diferente naquele lugar. Eu não sabia identificar o que tava acontecendo. E aí tava tocando louvor, eu pensava, existia a dúvida, tipo, o que tá acontecendo? Existia algum sentimento dentro de mim, existia alguma coisa aquele dia que eu nunca tinha sentido na vida, mas assim, não precisou nada, ninguém veio orar por mim, ninguém veio falar em línguas no meu ouvido, ninguém nada, eu tava sozinho, eu tava do lado da minha irmã, quieto, nem cantar, porque como eu não sabia muito de louvor, né, eu sabia mais dos mais velhos, assim, do domingo, então era o louvor
como era de jovem, eu nem sabia tanto assim. E eu lembro de ficar assistindo, assim, realmente. Mas algo mudar no meu coração. E aí eu lembro que o pastor deu a palavra aquele dia. Eu vou ser sincero, eu nem lembro o tema da palavra, não lembro qual foi. Mas aquele dia eu tive um encontro com Jesus Cristo. Uau, Num sábado normal, num sábado que eu não num esperava. culto. E mais um sábado, e mais um culto que eu tava indo. E eu tive um encontro com o Senhor. E eu lembro de fazer o apelo, né, e a gente ir lá pra frente, mas eu não fui, porque eu tava com muito medo daquilo ser passageiro. Eu tava com muito medo daquilo que o Senhor tinha feito no meu coração, chegar na outra semana e eu voltar a fazer o que eu fazia. Eu falava muito palavrão, na escola, falava de tudo. Meu Deus do céu. Eu era bem o da zoeira, da galera, não sei o quê, principalmente com a rapaziada da escola. Então eu tinha muito medo de na outra semana tudo voltar ao normal. Tudo, Aquele fogo aquele esfriar. fogo esfriar, aquilo só for passageiro, só for sentimentalismo. E eu sou um cara que sempre fui muito, eu preciso ver, eu preciso ter certeza. Tô muito Tomé. Preciso ver pra crer, senão não dá boa, assim, sabe? Então eu sempre fui muito resguardado, tipo, quando acontecia alguma coisa assim, eu falava, cara, certeza que é mesmo? Antes de dar um passo, assim, sabe? E foi até que aquele dia eu tive um encontro com o Senhor. Eu falei, beleza, agora eu vou ter que mudar as minhas atitudes. Como eu nasci num lar evangélico de igreja, eu já sabia muita coisa. Eu já sabia que como eu deveria me portar fora da igreja. Porque a gente sabe que ser cristão dentro da igreja é muito fácil. É a melhor coisa, eu É chego no pouco culto, tempo, né? é pouco tempo, eu coloco a minha máscara, eu choro no louvor, eu levanto as minhas mãos, eu posto um stories da palavra e vou embora. Pronto, eu sou cristão. Mas Um dia na semana. um dia na semana. Mas a gente sabe que o cristianismo verdadeiro, o amor a Jesus Cristo, é de segunda a sexta-feira. É de segunda a sexta-feira, dentro do trabalho, dentro da escola, dentro da faculdade. É nesse lugar que a gente é cristão de verdade. É nesse lugar que a gente espelha Jesus Cristo. Eu sempre. A minha grande reflexão em relação a isso é: você é testado por Cristo quando ninguém vê. Quando Isso. não tem ninguém para te aplaudir, quando ninguém está Isso. vendo a boa ação que você está Isso fazendo, quando você decide fazer aquilo como se fosse para Cristo, né? Isso. Sem aplausos, sem plateia, sem holofotes, né? Porque Isso. a nossa natureza é uma natureza que busca isso, né? Isso. Busca prazer em qualquer circunstância, aplausos, né? Então a gente é provado, eu acho, por Cristo mesmo, no verdadeiro amor, quando a gente faz sem esperar nada em troca, Exatamente. né? Exatamente, quando só Deus está vendo. É assim, é orar em casa para Deus, né? Isso. Não porque as pessoas estão cantar o louvor em casa porque ninguém tá vendo, né? Exatamente. Então, Exatamente. E é bem assim. Então, até que aí chegou a segunda-feira, né? Eu tinha tido esse encontro com Jesus Cristo, assim, e chegou a segunda-feira, como eu falei, na escola eu falava muito palavrão, eu sempre estava com a galera, sempre fui o animado, que puxava, que dava risada, que falava piada, e eu lembro da galerinha da escola me achar diferente aquele dia. Eu lembro de até gente falar, perguntar pra mim se eu tava com depressão. Porque eu tava mais resguardado, eu tava mais quieto. Não que eu tava triste, assim, cabisbaixo. Mas eu tinha um jeito. E aquilo foi mudado totalmente. Porque Jesus tinha me mudado, Jesus tinha me transformado. e foi uma coisa espontânea ou você se forçou a mudar através do teu encontro? Eu acho que foi um pouco de cada coisa, espontâneo por aquilo que o Senhor tinha feito, mas a partir do momento que a gente encontra Jesus, o pecado não deixa de bater na nossa porta todo Sim. dia, toda hora. Então, não pode existir um pensamento onde, pronto, me converti, pronto, sou santo. Desci nas águas, quando eu levantar, acabou. mudou tudo. O diabo vai fugir e não vai mais nem olhar para mim mais. Não existe isso. Então, eu com certeza tive que forçar, porque era algo muito era natural para mim, era carnal, natural, eu falar as baboseiras que eu falava, eu pensar naquilo que eu pensava. Uma vez eu escutei uma frase que eu concordo muito, assim, que desde que eu me converti, nunca mais eu pequei em paz. Porque pecar, a gente continua pecando sempre. É normal, o pecado, ele, né? É humano, enquanto é carnal. vivermos, a gente vai cometer os Isso. nossos pecados. Mas você nunca mais peca da mesma forma, você Sim. nunca mais peca sem culpa, né? Isso. É o Espírito Santo que habita em nós agora, né? E aí eu lembro nos primeiros dias,
ficar assim, mais quieto, mais reservado, até para evitar esse pecado, porque eu sabia que se eu começasse a falar, começasse a animar com a galera, aí já ia desandar tudo. Já ia desandar tudo. E aí nos primeiros dias foi assim, até que um amigo meu, um colega da escola na época, ele olhou pra mim e ele perguntou, Léo, por que você tá assim? Ele perguntou pra mim, né? Eu tava diferente mesmo. E aí foi o dia que eu falei, finalmente pra minha roda de amigos na época, né? De colega da minha sala mesmo, que a gente era bem amigo mesmo. E eu falei, ó, rapaziada, vocês sabem como que eu era, vocês sabem como o que eu fazia, vocês sabem tudo, mas eu realmente tive um encontro com Jesus e eu mudei. E eu não vou mais fazer isso porque tudo aquilo que eu fazia não convém com aquilo que Jesus manda eu fazer. Então eu não farei mais. E agora, outras coisas, óbvio que eu vou continuar sendo amigo de vocês, não virei inimigo de ninguém. Sou amigo de vocês, só não vou ter a mesma prática que eu tinha antes. E aí eu lembro que ele olhou na minha cara e falou, cara, isso aí não vai durar um mês. Ele olhou, Uau. cara, naquele momento assim, e ele falou, tava todo mundo escutando, né? E aí ele falou, cara, eu olhar no olho dele assim, eu pensar, cara, eu não sei, mas pelo menos um mês vai durar esse negócio. Nem Pelo que menos, seja pra provar que ele tá errado. nem que seja um mês vai durar. Cara, e graças a Deus já fazem 5 anos. E eu nunca Uau. mais fui o mesmo. Nunca mais fui o mesmo. Nunca mais fui o mesmo. Não Glória a foi Deus. fácil, não foi assim, mas com certeza apoio, por muito apoio familiar, como eu disse, eu posso dizer que as pessoas que mais me evangelizaram, me levaram para o caminho, foi a minha família, foi a minha mãe e minha irmã, as que mais insistiram. E com certeza hoje eu vivo a vida que eu vivo com Cristo, tendo o Senhor como fundamento principal, porque o Senhor usou a minha irmã e a minha mãe. Eu acho que pra mim como mãe, Léo, e para as mães que estão me Sim, assistindo agora, eu acho que essa é uma boa reflexão pra gente fazer, né, que muitas vezes os meus ainda são muito pequenos, sim, sim. mas eu acredito que as mães de adolescentes, de crianças maiores, né, de, sei lá, 7 anos pra cima, muitas vezes as mães têm a impressão de plantar sementinhas que você não vê elas germinando nem nada, né? Mas eu acho que o que a tua mãe fez muito bem no teu coração foi plantar as sementinhas e Deus fez elas desabrocharem e Sim, brotarem sim, no momento certo. sim. Mas aquilo já estava plantado dentro Com do seu certeza, coração. com certeza. Então, mães, prestem atenção nisso. Não é em vão. Não deixem de fazer, porque talvez você não esteja colhendo esse fruto agora. Continue plantando, seu filho um dia vai crescer e no tempo certo Deus vai germinar essa semente e vai fazer com que brote. Eu ouço muitas pregações, eu tenho um hábito, como eu dirijo muito, eu sempre estou ouvindo alguma coisa. Uhum. Então, ou eu tô orando, eu sempre tenho meus momentos com Deus de oração e de ouvir louvor e ouvir muita pregação, né? E uma das pregações que eu ouvi fala muito sobre a semente, né? Que Deus, ele faz tudo, ele faz chover, ele manda sol, ele manda chuva, ele não planta. A única coisa que Deus não faz é plantar. Então, você que é mãe e pai e está me assistindo agora, plante, porque Deus não vai Sim, plantar para você, mas o teu plantio um dia vai gerar uma colheita. Assim isso como o mesmo. Léo tem Amém. falado para nós, né? Isso mesmo. E Léo, como que é hoje para você, no teu círculo de amigos? Você mudou muito os teus amigos daquela época? Você continuou convivendo com as pessoas, mas assim, fazendo coisas diferentes do que eles Sim. faziam? Como que foi para você isso? Porque assim, você é super jovem ainda, né? É, Mudou tua roda de amigos? Você se aproximou mais de... Como que foi? então, foi legal, foi muito bom, graças a Deus. Porque na época, na igreja, graças a Deus, até hoje, né? Mas na época, com certeza, tinha muita gente para contar. Muito braço amigo e gente da minha idade mesmo, gente do meu círculo de idade, de ideia, de forma que tava vivendo a mesma coisa, assim, sabe? Dentro da PIB, tinha muita gente, assim, sabe? Muita gente. Mas foi engraçado, eu mesmo, depois avisando pra rapaziada da escola, né? Que eu ia mudar e tal, eu nunca virei a cara. Porque eu acredito que muita gente pode cair no erro de se converter e pronto, tchau, povo do mundo, como se, tipo assim, ó, Deus ama você, mas ele me ama mais, então, por favor, podem ir um pouco pro lado aí. Então, eu não podia cair nesse erro, óbvio, no começo era uma coisa muito delicada, porque como eu era muito inclinado para aquele pecado ainda,
pro erro, por exemplo, igual eu falei, eu falava muito palavrão, isso era uma das coisas principais, assim, sabe? E eu sabia que se eu tivesse no meio das conversas, no meio das coisas, e até uma hora que eu ia ceder, como era muito recente aquilo, eu ia ceder. Mas foi questão de algumas semanas, meses, talvez, de o Senhor realmente ter restaurado isso, e com certeza foi uma das primeiras coisas, assim. Se eu não puder falar que foi a primeira que o Senhor excluiu da minha vida, assim, que é essa coisa do palavrão, essa coisa da palavra torpe, assim, sabe? Com certeza Deus, ele tratou isso no meu coração e arrancou, assim. Então, eu com certeza continuava naquele círculo de amigos, óbvio. Não era em todos os assuntos que eu tava. Era até engraçado, né? Porque às vezes a rapaziada tava conversando umas coisas que não deveriam estar conversando, e quando eu chegava, eles até paravam, assim, sabe? Quando eles chegavam, até paravam, tipo, meu Deus, ó, O extraterrestre o chegou. extraterrestre, o pastorzinho e tal. Mas a escola, com certeza, Sil, com certeza, é um dos maiores berços missionários que a gente pode estar. Com certeza absoluta. Sério, não? Com certeza, eu pude experimentar de trabalhos na escola, pregar o evangelho. Cara, eu pude experimentar em um trabalho uma vez onde a professora pediu, eu lembro que era um trabalho de língua portuguesa, a professora pediu pra gente fazer uma entrevista com temas polêmicos. E aí todo mundo, daí tinha gente que falava sobre o homossexualismo, a gente falava sobre política, gente que falava sobre vários temas, assim. E eu lembro de pedir pra professora, eu já vi uma ideia a hora que ela falou, professora, eu posso falar sobre religião? Ela falou, claro, é um tabu na sociedade, né, e tal, muito polêmico, pode falar sobre isso. Que tinha um sentido lá dela, pra gente aprender a argumentar, assim, tal. Bem bacana o trabalho. E aí eu lembro de apresentar, eu lembro de fazer aquele trabalho inteiro, assim, quase sozinho, assim, formular. E aí era em grupo, né? Era eu e mais dois amigos meus na época, daí eu falei, ó, rapaziada, agora vocês falam um pouco disso aqui, fala isso aqui, daí essa parte deixa comigo. E aí eu dei as falas deles, assim, tudo certinho. E aí eu lembro muito bem o Senhor, assim, realmente vir na mente, eu consegui falar do evangelho de uma forma muito... Cara, eu amo esse dia. Eu amo esse Sério? dia, porque eu lembro de falar principalmente sobre aceitação. Porque em muitas igrejas, em muito lugar, foi plantado que se você é de uma forma, por favor, você nem entra na porta da igreja. Sabe? Tipo, esse lugar não é pra você. Você não merece, você A não... Igreja dos Santos. É a igreja dos santos, é uma igreja fechada, uma igreja que só entra evangélico, tipo, muita gente nossa, até hoje, meu Deus, muita gente, tipo, acha que igreja, se você entrar lá do jeito que você tá, vai jogar pedrada em você, porque lá só tem santo, entendeu? E eu lembro de poder expor isso de uma forma muito legal, de que o ensinamento de Jesus não é esse. O Senhor Jesus, ele nunca negou um pecador. Mas o que Jesus fazia era gerar mudança. Exatamente. Ele aceita o pecado não. O pecado não. Então eu lembro de poder expor isso. E, cara, foi muito bacana. Eu lembro como as meninas chorou no fundo da sala. Nossa, foi muito massa. E eu lembro que tinha um amigo meu da igreja também lá. Ele tava na minha sala também. E eu lembro da gente orando por gente doente. Eu lembro da gente fazendo tudo isso, Sério? cara. Tudo Nesse isso. dia? Não nesse dia, mas em outros dias, assim, quando as coisas iam acontecendo. Quando alguém, na escola, quando alguém tinha uma crise de ansiedade, por exemplo, que acontece muito nas escolas, a gente poder orar, a gente poder falar do evangelho, a gente vê cura, sabe? A gente vê no exemplo, assim, a gente poder andar, assim, e as pessoas verem Cristo, não porque a gente é bom, mas porque o Cristo que habitava em nós é bom de verdade. Então, o meu círculo de amizade referente à escola foi assim, foi natural, mas meio que tinha que forçar mesmo para mim conseguir me manter centrado em Jesus Cristo, assim, poder ir andando aos poucos, assim, e aprendendo, tipo assim, ó, eu preciso evitar isso, preciso evitar aquilo, até eu conseguir ser curado totalmente daquele pecado. Assim, realmente o Senhor arrancar aquela vontade, aquela sina que eu tinha, assim, sabe? E eu poder continuar com meus amigos e nunca virar a cara. Nunca falar, tipo, ó, gente, agora é minha galera da igreja.
tipo, saiam daqui, sabe? Não. Não posso mais andar com vocês, Não porque posso agora mais eu andar sou com crente. vocês. Tipo assim, não faz sentido até com Jesus, até com Jesus. Jesus andava entre o povo andava com ele. Tipo, gente de tudo que é jeito, os doentes, os pecadores, os Sabe, Léo, leprosos. a minha visão em relação a isso é que se os crentes, né? Eu vou usar o termo crente porque é o que todo mundo mais fala, mais usual. Mas se os crentes, os evangélicos, se as pessoas que creem em Cristo, elas se afastarem dos pecadores, que todos somos pecadores, mas a galera do mundo, como que esse povo vai fazer para se aproximar de Cristo, Não tem né? como. Porque assim, você falou exatamente isso, né? Que você vem de uma família que todo mundo é cristão mesmo, assim, que é crente de verdade. Mas quantas pessoas têm esse privilégio, né? Cara. E a gente precisa de ter o exemplo, né? Sim. Eu vejo pelos meus filhos aqui, o que um faz, o outro faz. Se o Pedro levanta e vai andando, a Manu levanta e vai atrás dele. Se um quer um brinquedo, o outro quer o mesmo brinquedo. Sim. Porque é um exemplo, né? Então, a gente também precisa ser exemplo para as pessoas que não conhecem Cristo, porque muitas vezes é através das nossas atitudes. Sim. Recentemente, não muito tempo atrás, eu recebi um elogio que se fosse em alguns outros momentos da minha vida, eu iria achar isso uma crítica. Mas uma pessoa que eu gosto muito falou para mim, nossa, depois você tá diferente, depois que você ficou crente, você ficou tão esquisita. Eu falei, glória a Deus. Amém. Eu mudei. Dá pra ver. É isso que eu queria ouvir. Isso aí. Amém. Eu realmente fiquei diferente, fiquei esquisita. Porque o esquisito no sentido de eu te conheci uma vida inteira e agora você tá tão esquisito, você já não é mais o que você era antes, né? E glória a Deus, porque é isso mesmo, né? Eu acho que é muito importante você falar sobre isso, Léo. Porque a maioria das pessoas, dos cristãos, a gente é um pouco egoísta. Sim. E a gente tem um pouco de dificuldade de falar sobre Cristo. Nós conhecemos Cristo e para mim tá bom, é suficiente. Se eu conheço Cristo, se eu tenho intimidade com Ele, se eu tenho um relacionamento com Ele, tá ótimo. Mas e o resto? Sim. As pessoas precisam conhecer Cristo. Eu acho que a grande iniciativa desse projeto é exatamente isso, que é que a gente possa falar que Cristo é acessível a todos aqueles que buscam com um coração sincero. E na escola, né, quantos jovens agora estão nos assistindo que é nossa obrigação, sabe? É nossa obrigação que os nossos amigos, que os nossos familiares, talvez que o seu pai, que a sua mãe conheçam Cristo através de você. Porque talvez você tenha muito mais intimidade com Cristo do que os seus familiares, do que os seus amigos. Então, é muito egoísta da nossa parte ter Cristo só para nós. Sim, com certeza. Né? E a gente precisa, ao pregar o evangelho, é também para que as pessoas que a gente mais ama, elas também queiram, né? Sim, que elas tenham aquilo que a gente tem. Com certeza. Eu sempre costumo falar, Jesus, antes de ser um excelente pregador, ele é um excelente exemplo. Jesus, ele transformava, ele tinha tanta autoridade com aquilo que ele falava, não só Jesus, os discípulos, evangelistas, não por simples palavra, pelo dialeto que ele usava, mas pela vida. Jesus Cristo era perfeito. Então, tudo aquilo que ele falava tipo, óbvio, era Deus na terra, né? Mas assim, eu posso usar os exemplos de discípulos, de Paulo, por exemplo, porque ele vivia aquilo. Então, antes de qualquer pregação, antes de qualquer louvor, é a vida que transforma. É a vida real que transforma. E eu com certeza tenho pensado muito em algo essas últimas semanas, que é que a gente está muito preocupado, você estava até falando sobre isso, a gente está muito preocupado com a nossa própria fome. E aí a gente está esquecendo que, eu posso usar dentro da própria igreja, existem gente que está se convertendo, que está conhecendo Jesus agora e está precisando de um braço amigo, está precisando de alguém para conversar, precisando de alguém para falar, talvez a base da base do evangelho, mas não tem, porque a gente está preocupado tanto em eu tenho fome, e a gente tá olhando tanto para cima que a gente esquece de olhar pro irmão que tá do nosso lado. Eu sempre falo que o pouco que a gente tem, né? Porque eu sei que eu tenho ainda muito mais, sabe? Eu sei que eu ainda estou em águas muito rasas, que eu posso descer a águas muito mais profundas, mas o pouco que eu tenho, eu posso oferecer. Porque a fé, né, e o nosso conhecimento com Cristo, ele não é uma coisa que você passa o conhecimento ou você ajuda outra pessoa e você fica sem, não é isso. Não né? é. A gente precisa compartilhar, porque
outras pessoas precisam saber, inclusive, o básico. Sim. Né? Com quantas pessoas eu já conversei que as pessoas me disseram, eu não sei orar. Você ora tão... Parece que você ora tão bonito e eu não sei orar. Como é que ora assim? Sim. Mas as pessoas não foram ensinadas. E nós que tivemos a sorte, porque eu também venho de berço cristão, a minha mãe me ensinou a orar desde criança. Sim. A orar mesmo, a conversar com Cristo, né? A falar para Deus sobre os meus problemas. Eu também aprendi as orações, que são as orações que todas as pessoas sabem, né? O Pai Nosso, a Ave Maria, as rezas, né? Mas a minha mãe me ensinou a conversar com Deus. Mas a maioria das pessoas não tem esse benefício, né? Não tiveram esse privilégio. Então é nossa obrigação falar. Com certeza. Então, que legal, Léo, você poder contar um pouco da tua história e você falar. Teve algum momento, Léo, que você acha que foi um momento bem difícil, assim, que estar com Cristo te ajudou a passar por esse momento? Nossa, com certeza. E vários, mas com certeza tem uma época à parte. Uma época à parte que a gente viveu na igreja, né? Uma época onde a gente... Aconteceu tudo o que aconteceu na igreja. E eu lembro naquela época, né, que a igreja passou por um processo lá, que muitos membros saíram, foram para outro lugar. E, enfim, a gente ficou bem reduzido. A juventude, toda a PIB em si, né, ficou bem reduzido de gente. E eu lembro que naquela época, com certeza, cara, era uma época que, assim, eu lembro de estar no serviço e entrar no banheiro para chorar. Sério? De tão angustiado que eu tava com tudo que tava acontecendo. Com tudo que tava acontecendo, por muitos irmãos, cara, por muitas pessoas que eu amo muito até hoje, estarem saindo, óbvio, por Deus, por motivos, assim, não vem ao mérito isso aqui agora, mas com certeza foi uma época muito difícil e que, cara, se não fosse o próprio Jesus, porque existem épocas da nossa vida que não é a pregação de YouTube que vai salvar a gente. Existem momentos na nossa vida que não é uma música abençoada que vai, que vai dar um estalo. Cara, é o sozinho no quarto com Jesus Cristo, assim, chorando mesmo e tendo o principal, o único que a gente precisa verdadeiramente, que é Jesus Cristo. Então, nessa época eu lembro que, com certeza, foi uma época assim que eu tive que depender muito. Eu lembro, cara, no louvor, foi nessa época que eu e a Heloísa se tornamos os líderes do louvor dos jovens, né, da igreja, e aí eu lembro de meio que jogar no colo, assim, o ministério da gente, meu Deus, o que a gente faz? E aí uma banda que tinha 27 pessoas, virou 5 pessoas, eu, a Heloísa e mais 3, e a gente tinha que ficar se virando, e aí eu lembro que a gente começou, como a nossa juventude na época reduziu muito, então a gente tinha lá 10 pessoas no culto, 12, 15 no máximo. Cara, e eu lembro naquela época onde todo mundo tava com o sentimento igual, com um tijolo na garganta e com uma angústia muito forte. Mas eu consigo lembrar e até hoje, assim, cara, é de brilhar os olhos, assim, de ver um louvor com um teclado, uma voz, um violão e uma voz, um teclado, um violão e uma voz, e simplesmente a mão de Deus descer no lugar e fazer a gente perder tudo aquilo que a gente achava que tinha. A gente costuma falar, a gente que passou por tudo aquilo naquela época, que foi realmente quando a gente não tinha nada na mesa, assim, para entregar. Tipo, Jesus, a gente só tem fome mesmo. Fome e uma sede. A gente só tem fome e sede, só. E não tem nada, a gente não tem uma luz bacana, a gente não tem uma banda legal aqui, a gente não tem um culto cheio de gente para entregar, a gente não tem nada, a gente só tem você. Só você. Que foi o suficiente Que foi e sempre será. Que foi o suficiente e foi o que, cara, eu posso dizer, aquilo mudou o meu ser, a minha cabeça, assim, daquilo que eu achava que era um culto, mudou tudo. Foi na época tão difícil, assim, tão delicada, tão triste, que foi onde Deus, tipo, virou a cabeça, virou a mente. Realmente teve uma mudança de mente muito forte. Onde eu percebi que realmente pra gente fazer um culto, pra gente fazer uma reunião, pra gente fazer qualquer coisa na vida, a gente não precisa muito de estrutura, não. A gente não precisa, não. A gente não precisa de 200 pessoas no culto para estar feliz, não. A gente não precisa das fotos bonitas, a gente não precisa de um pregador famoso,
A gente não precisa de uma banda completa onde ela toque as músicas que estão na moda aí. A gente precisa de Cristo e ele já é muito mais que o suficiente, assim. Ele é tudo, ele é E tudo. ainda que tenha tudo isso que você falou, um pregador Sim, famoso, uma sim, banda, uma igreja cheia, se Cristo não estiver, não adianta. Não vale a pena. não vale a pena. Correr atrás do vento. Aí não vale a pena. Então foi nessa época e a gente pôde experimentar. Quem tava naquela época sabe, cara, tudo o que a gente viveu. O que era a gente chegar num culto sem saber como ele ia acabar. Cara, eu lembro de vezes assim, de eu estar tocando violão, cara. Era só violão e voz, assim. Violão e teclado, assim, no máximo. Cara, eu tava com meus dedos sangrando de tocar já. E às vezes eu parava de tocar e a igreja continuava, assim. Tá? Cara, eu lembro a vez que a gente sempre comenta, a vez que realmente o Senhor desceu naquele lugar. Eu lembro que a gente. É uma história até bem legal de contar. Eu lembro que a gente ia dar início num culto e a gente tava muitos cultos já, só violão e voz, só violão e teclado, a gente não tava acostumados. E eu lembro que finalmente a gente ia ter uma banda no culto da Home, da Juventude, né? E a gente, meu Deus, empolgado, uma banda inteira, né? Meu Deus, há quanto tempo que nós não canto com uma banda inteira? E eu lembro que aconteceu em um do pessoal que ia estar na banda, o ministro até, aconteceu um acidente com a família dele e tal, e ele não pôde ir pro culto. E eu lembro que assim, a banda inteira se desfez e daí todo mundo, meu Deus, cara, já tá difícil. E aí quando a gente acha uma coisa pra se animar, pra ficar feliz, tipo, ia ter uma banda inteira finalmente. Não vai ter. E aí a gente teve que pensar louvor em cima da hora e tal. E eu lembro que era a primeira vez que eu ia dar a palavra. Primeira vez que eu ia dar a palavra na juventude. E eu lembro que o louvor daí foi a Heloísa, né? A minha esposa, junto com a Bela, na época que tocava teclado. E aí a gente pensando, meu Deus, teclado e voz, os dos meninos. E a gente tava tão empolgado, né? Pensando. E daí a igreja tava lá, devia ter umas 15 pessoas aquele dia. E aí a gente tava lá, tava de olho fechado e começou o louvor. E todo mundo assim, sabe? Eu lembro que aquele dia a gente entrou no culto, tava todo mundo meio triste, meio chateado Uma por tudo. atmosfera É, a assim ruim. atmosfera bem pra baixo, assim, por tudo que tinha acontecido. Cara, eu lembro, assim, delas estarem tocando, tocando lá, cantando, no momento espontâneo, assim, da Heloísa. E eu lembro de, parece que caiu um entendimento em todos que estavam naquele lugar ao mesmo tempo. Tipo, vocês não precisam de nada, vocês precisam de mim. Uau. E cara, eu lembro claramente de estar com o olho fechado. Estavam dois amigos meus do meu lado, assim, era a primeira vez que eu ia dar a palavra, eu tava nervoso, né? Eles estavam orando por mim. E eu lembro de estar de olho fechado, eles orando por mim. E eu tava de olho fechado, assim, eu senti o ambiente mudar naquele lugar, assim. Tipo, realmente Deus entrou naquele lugar, eu tenho certeza absoluta. Deus entrou naquele lugar, assim. E o ambiente virou um temor, assim, e eu lembro de enquanto eles oravam por mim, eu ficava perguntando, Senhor Jesus, o que que você está fazendo? O que que você está fazendo nesse lugar? Que não tá normal. E aí eu lembro de abrir o olho, assim, meu Deus, tinha 15 pessoas, cara, mas essas 15 pessoas não tava deitado, a gente tava, assim, Em êxtase. assim, Incrível. contemplando. E o Senhor, com certeza, ele desceu aquele dia, naquele lugar. E foi aquele dia, eu posso dizer que, tipo assim, a chave virou para todo mundo. A gente pensou, gente do céu, talvez a gente tava correndo atrás de coisa errada. A gente tava pensando em outra coisa. Porque, afinal de contas, o fundamento, aquilo que a gente precisa, a gente tem, a gente não precisa nada. A gente não precisa da banda completa que a gente tava expectativa, a gente não precisa de um pregador Internacional enorme, que famoso. era eu no caso, e era a primeira palavra que eu ia dar. Então, aquele dia o Senhor nos visitou, com certeza, e tipo assim, a gente nunca mais foi o mesmo. Eu falo agora em âmbito juventude. Juventude Home, a qual eu participo há alguns anos já. A gente nunca mais foi o mesmo. E até hoje a cada culto que passa, a cada culto que vem, cara, eu posso falar, a cabeça não é mais a mesma. Uau. O pensamento, o coração da Home não é mais o mesmo. O fundamento é Jesus Cristo, assim, até que a presença dele toque, assim, sabe? Não tem, antes de qualquer música, antes de qualquer liturgia, óbvio, a gente respeita tudo e a gente faz tudo da maneira correta, conforme
Deus quer que a gente faça, mas em primeiro lugar, A a presença de Deus, e ponto final. E a gente aprendeu assim. Você sabe que eu ouço muito você falando sobre música, né? E eu sei que a música, ela é muito importante na tua vida, porque você é músico, você é compositor. E na minha história, eu escutei muitos anos, assim, muitos anos mesmo louvor. E por muitos anos eu ouvia, mas eu não entendia o que as palavras... Era um amontoado de palavras numa melodia bonita. Mas eu não entendi o que as palavras queriam dizer. E a música sempre foi importante para mim, porque eu acho que a música chega num lugar no nosso coração onde poucas coisas acessam, né? Mas eu tinha essa dificuldade, assim, em entender. E eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo hoje conhecem a letra de muitos louvores famosos. E nunca pararam para refletir sobre esses louvores. Sim. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que a música entrou na sua vida, como que é a música para você, como é que você tem a relação entre a música e Cristo. Ah, com certeza. É igual você falou, com certeza a música é algo que eu sou apaixonado, assim, apaixonado e com certeza algo que o Senhor usou muito na minha vida. Como eu disse, eu me converti, eu não tocava, não cantava nada. Nossa, nada, nem um pouco. Não é que eu canto aquelas coisas hoje em dia, mas era nada mesmo, não tinha nem noção alguma, assim. E eu lembro a minha mãe, o sonho dela era me ver tocando violão na igreja. Eu lembro quando eu era pequenininho, criança, ela falando, filho, meu sonho é ver você cantando na igreja. E eu, beleza, mas só relevava, assim, sabe? E aí eu lembro de eu ter me convertido realmente, né, ter encontrado Jesus. E aí eu tava lá todo culto, a minha mãe, filho, por que você não aprende a tocar violão? E aí não sei. E minha mãe, ó, o teu primo vai vir aqui, ele vai te ensinar a tocar violão. Vou pagar vintão por aula pra ele, ele vai te ensinar. E aí ia lá meu primo, acho que era nas terças ou na quarta-feira. E ele ia me ensinar. Meu primo também, com certeza, é uma das pessoas mais importantes, assim, para tudo que eu vivi e vivo até hoje. Meu primo, era um espelho muito forte, assim, para mim. O João, conhecido como goleirão na igreja, ele era um espelho, assim, para mim. Com certeza absoluta, um dos caras mais importantes, assim, porque era o exemplo, assim, o cara. E aí, enfim, aí ele me ensinando, né? E aí em poucas semanas ele viu, ele falou, ô, você sabe bem e tal. E eu lembro que eu fiz Você aprendeu rápido? em um mês eu tava tocando em célula já. Uau! Tava tocando na célula. Realmente é algo de Deus, assim. Fala que... Por mim, eu sempre demorei muito para aprender as coisas na escola, sempre tive muita dificuldade. No violão, assim, foi muito rápido, muito tranquilo para mim. E aí eu lembro de tocar e tal, e começar a tocar, daí começar em célula. Aí demorou alguns meses, daí eu entrei no louvor da igreja e tal. Mas a música, assim, sempre foi algo fundamental, assim. Uma das coisas fundamentais, assim, na minha vida. Comecei a compor. Eu comecei a compor muito de uma necessidade também, de eu ver muitas canções, assim, que eu não concordava. Tipo assim, muita canção meio que cantada pra si mesmo, assim, sabe? Tipo, Deus me abençoa, Deus me dá, Deus me dê a vitória, Deus me dê a prosperidade. Eu falava, cara, eu não sei se é assim que funciona, assim, sabe? Na minha opinião, o louvor, o primeiro fundamento é a exaltação do Deus, de Jesus Cristo, é exaltar o nome santo dele, assim. Não cantar para mim, para que Deus me abençoe, sabe? Para mim não tem muito sentido. E foi louvar. Louvar, exaltar o nome de Cristo, sabe? Um louvor doxológico mesmo, sabe? Então, eu lembro de meio dessa necessidade, meio... Falar, cara, não, eu quero começar a fazer as músicas, assim, para também poder expor de alguma forma aquilo que o senhor estava falando comigo. E graças a Deus eu comecei a fazer também, foi muito rápido. Eu lembro que a primeira música que eu fiz, que é Domina Esse Lugar, muita gente conhece também. Mesmo que eu não curta muito ela hoje em dia, mas com certeza era muito importante. Eu lembro que a minha irmã foi a primeira pessoa que ouviu, aí eu tava cantando na sala, assim, eu tinha alguns meses, assim, devia fazer uns 3, 4 meses que eu tinha aprendido a tocar violão. E aí eu compus ela, assim, na sala de casa, e aí minha irmã, pra quem conhece, ela é muito difícil de elogiar, assim. Ela é bem...
Ela é amorosa, mas ela é bem... É irmão, né? Irmão, você não fica falando pro irmão, nossa, meu Deus. Você fala pros outros. Você fala Bem pros do seu outros. irmão, pra Meu ele irmão não, é uma regra. Aquelas coisas, pra você pegar um copo de água é um sofrimento, mas pra dar a vida, não precisa nem pensar duas vezes, né? Exatamente. É irmão. Principalmente minha irmã é gêmea, né? Então a gente Eu não sabia. a vida inteira, assim, muito junto, muito perto. E aí ela foi a primeira pessoa que legal, ouviu. meu. E aí ela ouviu, assim, e ela falou, nossa, Léo, essa música é boa. Eu falei, cara, minha irmã me elogiando, então tem Deve que ser ser ótimo boa mesmo. Tem que ser muito Acertei. boa. Tem que ser muito boa mesmo. E aí eu lembro daquilo, cara, eu comecei a cantar, mostrei para alguns amigos da igreja na época, aí comecei a tocar na célula, o povo começou a cantar, e aí com certeza amei muito isso, não pelo feedback, assim, em si, mas porque por Deus mesmo naquilo, porque eu amava, assim, poder expressar de alguma forma aquilo que Deus estava falando comigo através de canção, exaltar o nome do Senhor, sabe, poder abrir a Bíblia e cantar a Bíblia. Cara, isso é sensacional, e muita gente fala... O pastor mesmo fala, já ouvi muito falar que muita gente aprende muito mais sobre a Bíblia cantando uma canção do que um pastor pregando lá em cima, assim, sabe? Não que a gente esteja medindo a importância de cada coisa, mas é muito... Mas todos têm a sua importância, né? Sim, a canção é muito pedagógica, você consegue aprender muito rápido cantando, sabe? Poucas pessoas leem a Bíblia. Sim. Mas muitas pessoas ouvem canções. Com certeza, né? Então, com certeza. acho que a canção, ela tem mesmo esse lugar, né? Que chega no nosso coração. Sim, sim. E de alguma... assim, uma coisa que a gente pode pensar muito, né? É que se você for para ler um texto, você demora às vezes para decorar. Sim, sim. Mas se você ouvir 3 vezes a mesma música, trechos dela você já consegue decorar. E principalmente se for uma canção extraída da Bíblia. Então, às vezes a gente tá cantando uma música, a gente nem percebe, mas a gente tá cantando literalmente a Bíblia. Isso é lindo, isso é maravilhoso. É a palavra de Deus sendo cantada, sendo transmitida e todo mundo tendo entendimento daquilo. E até o que você falou sobre o entendimento da letra, né? Muitas vezes a gente vai cantando, a música vai cantando e beleza, uma letra, uma melodia bacana. Sim. E assim, a letra a gente nem percebe. E o Senhor falou muito comigo uma vez sobre isso. Eu lembro que eu tava num culto de domingo de manhã, isso deve fazer um ano, enfim, deve fazer um ano. E eu lembro de estar num culto cedo, e aí eu lembro de começar o louvor, né? E aí ia tocar, cara, uma música que tava tocando muito, 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 muito na época, assim, sabe? Tocando muito, era Bondade de Deus. Bondade de Deus. Tava tocando muito na igreja, e meu Deus, não tava aguentando mais aquela música, né? Aí ela ia começar de novo no culto. E aí na hora o pensamento que veio tipo, meu Deus, de novo essa música, de novo. Cara, e aí naquele momento, era um culto de domingo de manhã, o Senhor tocou meu coração e ele falou muito forte comigo. É tipo, Léo, você não tá cantando Bondade de Deus do Isaías Sade. Você tá cantando que eu sou fiel em todo tempo e que em todo tempo eu sou bom. Você tá cantando que com todo o fôlego que você tem, você vai cantar da minha bondade. Então você não tá cantando uma musiquinha legal. Você tá cantando que a minha bondade te seguirá, sabe? Então é muito mais sobre aquilo que eu tô cantando que a canção em si. Exatamente. E aquilo com certeza, cara, mudou a minha mente para sempre, porque tem muita música, por exemplo, que a gente não gosta. Isso é gosto, isso é normal, não é pecado, não é errado. Mas assim, antes da música, antes da canção, a letra é aquilo que eu tô cantando. A verdade que eu tô expressando através do louvor e adoração ao Senhor. Então, com certeza foi algo que o Senhor falou muito no meu coração. É sobre essa questão de canção, de letra, é que, cara, antes de qualquer coisa, se eu gosto ou não gosto, se é o ritmo que eu quero, se é o ritmo que eu não quero, é aquilo que eu tô cantando, porque tem um tabu muito grande, tipo, é as músicas do homem, né? As músicas do jovem, meu Deus, as músicas do jovem não é assim, mas aquilo que eu tô cantando, aquilo que eu tô expressando, tipo, é muito além do ritmo bacana que eu gosto. É aquilo que eu tô expressando e cantando. E vivendo, né? E vivendo, e quando eu canto, não é que não é um hino, eu não tô imitando alguém, eu tô expressando aquilo pro céu. Eu tô dizendo que Deus é bom, eu tô dizendo que Deus é santo, eu tô dizendo que o Senhor é maravilhoso. É isso que é o louvar, isso que a igreja tá fazendo no momento de louvor. Eles estão expressando os atributos de Deus, aquilo que Deus é. E isso é
maravilhoso, é lindo. E eu convido você que está nos assistindo agora a dar uma prestada de atenção nas letras dos louvores que você está cantando, sabe? certeza. As próximas vezes, os próximos louvores que você for cantar ou os que você estiver ouvindo mesmo, preste atenção no que aquela letra está dizendo. Um exercício que às vezes eu faço, inclusive para aprender a cantar, a gravar mais, é ler a letra da música. Sim. Que muitas vezes a gente acaba não fazendo. E quando você lê a letra, você tem um outro entendimento, Sim. né? Deus tem falado muito comigo nas últimas semanas sobre a adoração, né? Que a adoração nada mais é do que a ação de adorar. E nós adoramos a Cristo. Ele é a pessoa que mais merece adoração. Sim. Ele é o único que merece adoração. A nossa adoração, nossa verdadeira adoração. E eu tenho conversado muito com Cristo sobre... Senhor, me ensina a te adorar. Porque eu venho de uma denominação, de uma igreja, em que... a adoração, ela era muito reprimida, né? Muitas vezes eu tenho a impressão, eu tenho o sentimento de que eu não adoro Cristo como Ele merece e como Ele gostaria de ser adorado. Então as minhas orações têm sido, Senhor, me ensina a te adorar da forma com que você quer. E aí eu tenho lido algumas passagens da Bíblia, né? Uma delas em 2 Samuel, que fala que Davi, ele adorou o Senhor com toda a sua força. Então, muitas vezes a adoração, ela não é espontânea. Sim. Né? Ele usou toda a sua força, ele se esforçou para adorar. Né? Então, a adoração, ela é uma obrigação do cristão. Né? E como é que você vê hoje, Léo, a juventude mesmo na igreja, né, em relação à adoração? Como que você tem percebido a adoração? Você acha que... como que está sendo a tua visão mesmo em relação a... Porque a minha adoração, ela não é só apenas no louvor, não é só apenas na igreja. Sim. Também no meu dia a dia, enquanto eu faço as coisas na minha casa, enquanto eu cuido dos meus filhos, enquanto eu trabalho, né, trabalhar bem, enquanto eu faço um almoço bem feito, enquanto eu lavo uma louça bem limpa, enquanto eu lavo um tênis das minhas crianças, né? Então, como que você vê que... eu acho que a adoração nas igrejas hoje, elas têm tido uma visão diferente, os jovens têm visto. Você acha que tem muito tabu em relação a isso ainda, Léo? Você acha que o pessoal tá meio travado ainda? Ah, com certeza. Com certeza. Acho que já estiveram mais, mas com certeza ainda existe muito tabu, muita repressão, assim, referente ao louvor. O louvor, para mim, assim como você disse, muito bem dito, Sil, isso eu vou colocar a responsabilidade principalmente entre jovens. Jovem é muito movido pela emoção. Se ele tá bem, se o jovem, o adolescente tá bem, ele tá bem com todo mundo, é alegria, vamos zoar, vamos brincar, mas se o jovem tá triste, geralmente ele não consegue esconder. Ele fica no canto, ele fica abaixado, tipo, o adolescente fica assim e tal, mas a gente tem que entender que a Bíblia muitas vezes ela vai chamar a adoração de tributo a Deus. E um tributo você não paga se você quer, você é obrigado. Então, a partir do momento que a gente entende que o Senhor deve ser adorado e Deus, sinceramente, ele não está se importando se eu estou feliz, se essa semana eu ganhei um tênis novo, se essa semana eu estou cheio de dinheiro no bolso, se essa semana eu estou feliz, se essa semana eu estou triste, se essa semana... Deus, ele deve ser adorado, porque o Senhor é digno de adoração. Exatamente. Ele é perfeito, ele merece louvor. Nesse momento, ele está sendo louvado, anjos exaltam o nome dele. Então, eu acredito que muito quando Jesus faz a sua oração, seja aqui na terra o que é feito no céu, assim como é no céu, eu acredito, a adoração é uma das coisas que me pega, assim, sabe? Uau. Realmente é assim, eles estão exaltando o Senhor porque eles estão vendo a revelação de quem ele é. Então, a adoração, o louvor, é nada além de uma resposta daquilo que Deus é. E Deus, ele não vai mudar se a minha semana tá triste ou tá boa. Assim, Deus, ele não é bonzinho quando eu tô cheio de dinheiro na minha conta. Ele continua sendo bom quando eu não tenho nada na minha conta também. E ele continua sendo digno, ele continua sendo santo. Então, por isso que a gente deve exaltar e louvar o santo nome dele. E assim, isso eu coloco sobre... antes de qualquer tipo estilo de louvor, sabe? Tem muita gente realmente preocupada, cara, com o estilo da música, assim, sabe? Meu Deus, tá muito lento.
tá muito não sei o quê, tá muito achando defeito em muita coisa, acha defeito em melodia, acha defeito em não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, sendo que, cara, óbvio, existe o filtro que a gente tem que ter, por exemplo, a gente não, igual você falou, tipo assim, muita gente canta qualquer música que acha da internet e acha que é bacana, música de vitória, cara, porque isso aí é um negócio que me pega muito, sabe? E a vitória, e é o teu galardão, e é a tua recompensa, e não sei o quê. E, gente do céu, o Senhor, realmente o Senhor que tá lá no céu, ele deve ser adorado, não a bênção, sabe? Eu gosto muito daquela letra que canta: muitos querem suas mãos, mas nós só queremos os seus pés. Eu acredito que é muito sobre isso, cara. Tipo, a partir do momento que eu tô cantando que eu preciso da minha vitória, que eu quero da minha vitória, que eu preciso do meu galardão, não sei o quê, cara, eu acredito que a gente tá adorando muito as mãos de Deus, assim, tipo, as bênçãos dele. Mas os pés realmente adorar quem o Senhor é, os tributos de Deus, aquilo que ele não é. que ele pode te oferecer. Não né? pelo que pode oferecer, porque Deus é e ele nunca vai deixar de ser. Ele continua o mesmo, assim, sabe? Então, eu acredito sim que tem muito ainda tabu, assim, na igreja, sobre muita coisa do louvor, sobre muita coisa sobre canção. E assim, realmente eu acho que o principal, assim, e uma canção, assim como eu já falei aqui, pra mim é a letra, assim, cara. Pra mim vai muito além de, de ser o estilo dela, de ser uma música desse jeito, de ser aquilo. Óbvio, tem que ter um filtro, né? Eu acredito que a gente nunca pode ir em nenhum extremo de algum ritmo, de algum estilo musical. Não que seja pecado, mas pensando e depende até do estilo da igreja, né? Mas pensando na nossa, por exemplo, PIB e Campo Largo aqui. Por exemplo, se eu cantar um rap, um rap mesmo, não é pecado o rap gospel. Amém pelo rap gospel. Glória a Deus. Mas eu sei que não vai ser, tipo assim, muito top, porque muita gente não, como não é acostumado, imagina um culto de domingo, um rap gospel, você vai cantar, cara, vai ter muita gente que vai ficar olhando assim, sabe? Porque não tem aquilo, sabe, o costume. Então a gente tem que ter filtro em muita coisa, mas para mim o fundamental, com certeza, é a letra, assim, sabe? E também ter o termo, assim, que eu gosto, e se não for o que eu gosto, acabou, pode tirar daqui, sabe? Sabe, Léo, eu vejo que não é a gente que tem que gostar. Exatamente. Cristo, Exatamente. se eu gosto de adorar, problema meu. Se É eu isso não mesmo. gosto, problema meu também. Problema Porque seu. Cristo quer ser adorado. Isso né? mesmo. Ele merece ser adorado. Merece. Então, eu acho que é nossa obrigação adorá-lo em É. tudo que a gente faz. Não apenas no louvor, né? É Sim. tratando bem a tua esposa, Claro. é sendo honesto no teu trabalho, Sim. é devolvendo o troco do mercado se a pessoa te deu o dinheiro errado. Isso. Sabe? É ajudando o seu irmão quando você pode, mesmo que você muitas vezes não goste dele. Uhum. Sabe? É oferecendo o teu ombro amigo para aquele que precisa chorar, é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso mesmo. É cuidando e zelando pela sua família, né? Pelos seus parentes. Então, eu acho que a adoração, ela é... Sim. Nós precisamos adorar a Cristo, porque e Ele até merece, Ele é digno. Isso. E até uma coisa que você falou muito interessante, Sil, que é que você estava orando para Jesus para entender como ele queria que você adorasse. Essa é uma parada muito interessante, porque foi criada uma mentira, heresia na igreja que eu adoro Deus do meu jeito. Só que isso tem o teu lado bacana, mas também tem o teu lado que não é bacana. Porque a gente aprende na Bíblia que não é todo sacrifício que o Senhor aceitou. Exatamente. Não é todo sacrifício que o Senhor falou, não, o importante é você tá dando teu sacrifício. Caim e Abel, existiu um sacrifício que o Senhor não aceitou, que não agradava a ele, não era da forma que ele queria. Sim. Então, Ele é soberano, ele né? é Sobre soberano. todas as coisas. Então, essa coisa que você disse, né, com certeza é algo que todos nós devemos orar sempre. Senhor, como o Senhor quer que eu te adore, como o Senhor deseja ser adorado, porque se existe um sacrifício correto, uma adoração correta, uma adoração, existe o errado também. E ainda que eu não goste de fazer o correto, eu farei. Exatamente. Porque mesmo é que não parte... seja o meu gosto, porque não é pra mim. Você disse muito bem. Tipo assim, eu acho que o maior erro, na verdade, é muita gente não entender que o louvor, infelizmente, a musiquinha que a gente tá tocando lá em cima, não é
assim, óbvio, a gente, igual eu falei, tudo tem que ter filtro, assim, tudo não pode ser extremista em nenhum ponto. Mas o louvor, sinceramente, o louvor que a gente tá tocando lá em cima não é pra ninguém lá E o embaixo, assim, grande sabe? ponto para mim, Léo, é que muitas vezes a gente só tem o louvor no dia do culto. Sim, E a gente precisa viver com Cristo durante todos os instantes da todos nossa os vida. dias, Então, sempre e adoração. quando eu não consigo cantar? Como que eu faço para Sim, adorar, né? Então, acho que a sim. adoração também está ligada a outros Com fatores, certeza, né? o ordinário, tudo é adoração, até por isso, o pastor isso disse para nós numa reunião do louvor que a gente teve recentemente, é que muita gente chama o ministério de louvor, tipo, o ministério da adoração, do louvor. Isso tá até errado, porque o certo era ministério de música, porque o ministério da adoração é o sentinela também, estão Sim, adorando. exatamente. É a recepção, A limpeza. adoração, a limpeza, tudo é adoração. Tudo que a gente faz, tendo o Senhor fala, façam as coisas como se fossem para mim. O Senhor fala na palavra. Então, a partir do momento que a gente está lavando uma louça na nossa casa, que seja para exaltar o nome de Cristo. Assim. Em Glória a todas as Deus. coisas, numa faculdade, numa escola, sabe, tratando os pais. Cara, isso é uma coisa que mudou a minha Vai contar cabeça, uma assim. mentira? Conta como se fosse para Cristo. Como se fosse para Você Deus. teria coragem de mentir para Cristo? Você É, teria coragem de enganar Cristo? não Né? tem. E assim, quando você tá lavando tá de boa e tua mãe, teu pai pede pra você fazer alguma coisa, você vai falar, meu Deus, que sai, né? Sai Meu Deus, batendo as sai coisas, batendo, chutando faz tudo tudo. mal feito e não, é como se Esconde tivesse. as panelas no Esconde tudo, fogão. deixa pro canto, dá um jeitinho ali. Mas é como se estivesse fazendo para Deus, para Cristo. Ele mesmo falou isso. Então, a adoração vai muito além de uma nota e uma canção, com certeza. A adoração Sim. engloba tudo que a gente faz. Léo, e hoje, para os jovens que estão nos assistindo, para todas as pessoas, né? Mas se você tivesse um conselho que você pudesse dar para os jovens, o que você falaria hoje para eles, né? Em relação a tudo isso que a gente conversou, mas principalmente em relação à busca por Cristo, né? Tem muitos jovens que hoje estão nos assistindo que nunca tiveram um encontro genuíno com Deus, que não sabem orar, muitos jovens que não sabem o que fazer diante de Deus, né? Sim. Para mim, antes de tudo, como eu falei, não aguardar um sentimento antes de fazer alguma coisa. Porque, como eu falei, e eu sei que querendo ou não, eu vou, de alguma forma ter mais influência falando pro adolescente, pro jovem, né? Porque eu tô inserido nesse meio, eu sou casado e tal, mas eu tenho 20 anos de idade, Sim. né? Então, e eu Jovem. casei, jovem, eu casei recentemente, fez 2 meses, esse mês agora. Então, eu tava na escola esses dias atrás. Eu tava na escola esses dias mesmo. Eu comecei a trabalhar há pouco tempo, há poucos anos. Então, eu sei muito bem. E para mim, algo que tem que ser fundamental é que o sentimento não é o que move a gente. O arrepio no braço não é o que move minha paixão por Jesus Cristo. Eu estar feliz ou triste não é o que move minha paixão por Jesus Cristo. Jesus não está preocupado com isso. Porque numa geração que é muito movida por sentimentalismo, por sentir algo, por se eu tô bem com todo mundo, se eu tô mal com todo mundo. Com Jesus Cristo isso é diferente. Quando o Senhor fala que a gente deve entrar no nosso quarto, fechar a porta, e o Deus que nos vê em secreto nos recompensará, ele não está falando que o Deus que nos vê chorando no quarto nos recompensará. O Deus que nos vê falando em línguas e xarabacanturas dentro do quarto nos recompensará. O Senhor fala, aqueles que o Senhor vê dentro do quarto. Então, antes de o Senhor estar preocupado que você está chorando, está berrando, está deitado no chão, estilhaçado, está virando cambalhota dentro do quarto da presença, está flutuando, ele está preocupado com a intenção que você está fazendo. Porque eu acho que a nossa geração é muito movida pelo sentimentalismo, por aquilo que eu estou sentindo. Se eu sinto, eu vou fazer. Se eu não sinto, eu não vou fazer. Mas Deus, ele realmente não está preocupado com o que a gente está sentindo. Ele está preocupado com aquilo que a gente vai fazer. E ponto final. Então, se eu tenho um conselho para dar na minha pouca caminhada, no pouco tempo que eu tenho caminhado com Jesus, e na minha pouca idade, mas uma coisa
que a gente não seja movido pelo sentimento que está na gente. Porque é normal, todo mundo tem a semana boa, tem a semana ruim, tem a semana que a gente, nossa, parece que tudo que a gente tá fazendo tá dando errado, mas, sinceramente, a gente não pode ser movido por isso. A gente não pode estar num dia triste, num dia para baixo, num dia que tudo deu errado e deixar de falar com Deus, e deixar de ler a Bíblia, deixar de se conectar com Cristo, de viver uma vida ordinária cheia de Jesus. O Senhor nunca prometeu que seria fácil, mas Ele disse que valeria a pena. Ele nunca prometeu que ia ser tranquilinho, que ia ser de boa, que virou crente e todo dia vai ser um mar de rosa, um dia de sol lindo e maravilhoso. Não existe isso. Então, se eu tenho um conselho para dar, é para nenhum aí de que está em casa, e eu falo isso para mim também, não se mova pelo sentimento que você está sentindo, assim. Porque o Senhor vai muito além disso, e como eu disse várias vezes, eu volto a repetir, o Senhor não se importa com aquilo que a gente está sentindo, mas aquilo que a gente vai fazer. E é isso. Que legal, Léo. Nossa, que incrível foi a nossa conversa. Incrível. De coração, eu te agradeço, viu? Eu que agradeço. Acho que, obrigado. assim, eu não imaginava que essa história era como você me falou agora. Muito obrigada por compartilhar. Eu acho que é muito difícil as pessoas que têm esse sentimento, que são muitas, as pessoas que falam, cara, será que Cristo existe mesmo? E você poder compartilhar isso de uma maneira aberta, podendo tocar o coração de muitas pessoas, isso faz toda a diferença, né? Amém. Busquem, sabe? Se você tem ainda, se você conhece apenas o Deus dos seus pais, o Deus dos teus tios, ou aquele Deus que você ouviu falar, ore e busque e peça para Deus para que Ele se apresente para você mesmo, para que você saiba quem é o seu Deus, para que você possa ter experiências com o teu Deus, para que Deus possa se mostrar para você e que você acredite nele através das tuas experiências e através do seu coração mesmo, não através da história que o Léo contou, da história que eu contei ou das pessoas que vêm para cá. O grande intuito desse programa é mostrar que não existe uma forma única de encontrar Cristo, que cada pessoa faz isso de uma forma diferente. O Léo tem a forma dele de encontrar Cristo, de orar, de ter os momentos dele com Cristo. Eu tenho as minhas, né? Cristo me encontrou de um jeito, encontrou o Léo de outro. Então, busque a sua forma, mas busque. Eu tenho percebido muito, né, nessa caminhada, de conversar com pessoas e entender um pouco das histórias, o Senhor só precisa do teu sim, da tua decisão, mas do teu primeiro passo também. Porque muitas vezes a gente aceita Cristo. Faz o apelo lá, quem aceita Jesus como seu Salvador? Você levanta a mão. E o que mudou? Você leu sua Bíblia depois disso? Você orou mais? Você passou mais tempo com Cristo? Talvez não. Então, sabe, sim, a sua decisão ela é importante, confessar de maneira pública, o batismo ele é importante, mas a sua decisão diária de estar com Cristo, de ter relacionamento com Ele, de ter intimidade com Ele, você precisa fazer. Então, se assim como o Léo, você já teve se você tem ainda essa dúvida no seu coração, vai e conversa com Cristo e fala, Senhor, eu quero saber se você existe mesmo. Se apresenta para mim, porque eu tenho essa dúvida e eu quero saber se você existe. Então, esse é o meu recado de hoje para vocês. Quero te convidar para orar, Léo, por nós, com certeza. Por nós aqui, por quem está assistindo. Então, vamos lá, vamos orar. Feche seus olhos aí da tua casa, onde você estiver, e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez, o Senhor trabalhou em nosso meio, nessa conversa, nessa tarde. Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, porque nós podemos sentir o Senhor em todas as coisas, em tudo aquilo que falamos, e eu agradeço, Deus, eu agradeço por esse projeto, por tudo que o Senhor fez, tem feito, Pai, através desse projeto, e eu sei, Deus, que foi algo que brotou do coração do Senhor, Senhor Jesus, e com certeza há de tocar muitas vidas. Deus, eu oro agora por cada irmão meu que está assistindo, Pai, esse programa, Deus, esse podcast dessa vez, Senhor Jesus, obrigado pela vida de cada um, e Senhor Jesus, antes de tudo, que cada um, Deus, possa sentir a presença do Senhor através desse podcast, Deus, que nós possamos entender, Deus, que o Senhor não é um Deus dos palcos, o Senhor não é um Deus das fotos, das mídias, mas sim um Deus de secreto, Senhor Jesus, um Deus que está quando nós estamos sozinhos também, Senhor Jesus, e que, Deus, assim como eu,
um dia tive uma dúvida se o Senhor realmente existia. Senhor Jesus, que se há algum irmão aqui, Pai, algum irmão que está assistindo esse programa e talvez tenha essa dúvida, que se o Senhor existe mesmo, que o Senhor, assim como uma vez o Senhor se mostrou, se fez vivo dentro de mim, Deus se faça vivo dentro de cada irmão que está assistindo esse programa, Senhor Jesus. Que o Senhor continue fazendo, continue andando, e que cada dia que passe nós possamos ter a certeza que o Senhor ainda está conosco, o Senhor ainda opera milagres, o Senhor ainda muda vidas e muda histórias, assim como mudou a minha, assim como mudou da Sil. Senhor Jesus, que antes de tudo o Senhor seja o fundamento das nossas vidas, que o Senhor, que nós possamos realmente tratar o Senhor como o nosso maior tesouro, Senhor Jesus. O Senhor é a pérola de grande valor que nós encontramos e largamos tudo por amor ao Senhor, Pai. Nós agradecemos por esse dia, por essa conversa, Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um de nós e esteja conosco em todo o tempo, que antes de tudo, Deus, o Senhor seja o fundamento de tudo que fazemos, Senhor Jesus. É por isso que eu oro e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Léo. Amém. Léo, muito obrigada. Eu que agradeço. Nós estamos hoje aqui também com o oferecimento da Livraria Zelo, que é a nossa grande apoiadora. Logo te entrego o teu presente da Livraria Zelo. E Livraria Zelo, para quem não sabe, é do sogro do Léo. É isso aí, é isso aí. Ótimas opções de presentes, de livros, de bíblias. Então, se você quer presentear alguém, ou se você quer comprar para você, tem ótimos preços. Entrem no Instagram, né, da Livraria Zelo, entrem em contato que eles enviam para todo o Brasil. Gente, muito obrigada. De verdade. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Curtam esse vídeo, compartilhem. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. Nos ajudem a crescer para que a gente possa atingir outras vidas. Amém. Manda esse vídeo para aquele amigo que você sabe que precisa, sabe? Talvez aquele amigo que você nem saiba que precisa, envie assim mesmo, porque às vezes as pessoas não contam os seus maiores segredos, né? As pessoas não contam as maiores dúvidas que elas têm no coração. Envie esse vídeo para alguns amigos, para alguns familiares, para que outras pessoas possam ser abençoadas através da vida do Léo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima entrevista.